Olá, amigos, muito boa tarde. Começa agora o programa A Semana no Mundo, como fazemos todos os sábados, às 3 da tarde, na TV 247. Hoje é 28 de agosto de 2021, uma data histórica. Nesta data, no ano de 1963, ocorreu a famosa Marcha sobre Washington, uma grande manifestação política e social da população negra estadunidense no marco da luta pelos direitos civis para acabar com o racismo naquele país. Como se sabe, na década de 60, como em décadas anteriores, ainda vigorava nos Estados Unidos uma verdadeira situação de apartheid. E o grande líder da população negra estadunidense, Martin Luther King, ele dirigiu aquela manifestação e ali das escadarias do Memorial de Abraham Lincoln, na capital estadunidense, Washington, ele pronunciou aquele famoso discurso em que ele disse: "Eu tenho um sonho", referindo-se ao sonho de construir uma sociedade democrática, uma sociedade livre, uma sociedade de igualdade entre negros e brancos. E este sonho ainda está por realizar, porque os Estados Unidos continuam sendo um país em que, apesar das grandes conquistas que houve, porque finalmente aquela manifestação foi o ponto alto da luta pelos direitos civis, que culminou com a assinatura da Carta dos Direitos Civis pelo então presidente Lyndon Johnson, ainda permanece a existência do racismo nos Estados Unidos, como nós vimos nos acontecimentos do ano passado, e continua em vigência aquilo que se chama de supremacismo branco. Então, nós queremos homenagear o povo estadunidense, o povo negro estadunidense, a luta antirracista nos Estados Unidos e, obviamente, homenagear a memória do grande líder antirracista que foi o Martin Luther King. E que esse discurso dele, "Eu tenho um sonho", que é considerado um dos mais belos e um dos mais firmes discursos políticos feitos na história contemporânea, que esse discurso mantenha o seu valor e que aquelas palavras antológicas do Martin Luther King sejam seguidas pelo povo estadunidense e sirvam como fonte de inspiração para levar de vencida esta luta contra o racismo. E nossa homenagem à memória do Martin Luther King. Bom, meus amigos, nós tivemos uma semana bastante agitada, em que os principais acontecimentos, mais uma vez, ocorreram no Afeganistão. Como se sabe, desde o dia 15 de agosto, o Talibã tomou o poder depois de ocupar a capital Cabul, na sequência de uma série de ocupações de províncias que essa organização política e militar realizou no Afeganistão, naquilo que foram os atos finais da retumbante derrota do imperialismo estadunidense depois de uma guerra de 20 anos no Afeganistão. A guerra do Afeganistão vai completar 20 anos exatamente daqui a 2 meses, menos de 2 meses, no dia 7 de outubro de 2001, o imperialismo estadunidense, naquela altura, governado pelo George W. Bush, invadiu e bombardeou o Afeganistão a pretexto de capturar o Osama Bin Laden, que era tido como o organizador dos atentados às Torres Gêmeas, que tinham ocorrido no dia 11 de setembro. O fato é que os Estados Unidos permaneceram com suas tropas, juntamente com as tropas da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, durante 20 anos no país. E além de terem devastado o país, além de não terem levado nenhum progresso ao país, além de não terem conseguido estabilizar politicamente o país, não terem conseguido organizar um sistema democrático, como eles diziam, eles sofreram uma derrota contundente, uma derrota acachapante. Essa derrota
já tinha sido desenhada há vários anos. Mas, finalmente, no ano passado, ainda sob o governo do ex-presidente Donald Trump, os Estados Unidos acabaram tendo que, na prática, reconhecer a derrota quando o ex-presidente Trump fez acordos, tabulou acordos com o Afeganistão. Na época, houve muitas controvérsias, inclusive com o governo local do Afeganistão, que era um governo pró-americano, mas o Trump reconheceu que ele não tinha condições, aquele governo não tinha condições de continuar. Claro que ele manteve até o final a encenação de que apoiava aquele governo e acabou tendo que se curvar à realidade dos fatos de que a força política capaz de organizar o país haveria de ser o Talibã. E eles fizeram um acordo com o Talibã e foi desse acordo que resultou, no momento em que as tropas americanas decidiram se retirar do país, que foi, mais uma vez, o reconhecimento da derrota, agora com a atitude do Joe Biden de finalizar a ocupação do país, foi o selo final da derrota. Então, como se viu, como se sabe, desde o dia 15 de agosto, o Talibã tomou o poder, ocupou o Palácio Presidencial, o presidente da República fugiu. Há denúncias de que ele teria fugido do país carregando 169 milhões de dólares. Ele nega, mas, enfim, a denúncia está no ar. O fato é que era um governo de traição nacional, era um governo pró-estadunidense, foi um governo fiel à ocupação e que fez sempre o jogo dos imperialistas. E, em seu lugar, o Talibã assumiu o poder e, desde então, desde o dia 15 de agosto, está tratando de organizar um novo governo em meio a grandes controvérsias, porque se sabe da natureza obscurantista, fundamentalista, autoritária do grupo Talibã, com base naquele governo desastroso para os destinos do país que o Talibã realizou entre os anos de 1996 e 2001, quando ele perpetrou massacres, ofendeu os direitos das mulheres, violou os direitos das mulheres, os direitos humanos, os direitos democráticos, os direitos civis. Bom, mas o fato é que o Talibã está fazendo esforços para governar o país, para formar um governo, para constituir alianças internacionais, para obter reconhecimento internacional e tem mantido conversações, inclusive com os Estados Unidos. Os Estados Unidos fazem uma grande onda contra o Talibã, mas eles mantêm conversações o tempo todo com o Talibã, porque necessitam dessas conversações para concluir o processo de evacuação do país, de retirada das tropas e de retirada dos seus concidadãos que estão ali ainda como funcionários do governo de ocupação. Eles estão organizando toda uma manobra, uma operação aparatosa para deixar o país no prazo que o Talibã estabeleceu, na base de um ultimato, que é o dia 31 de agosto. Então, nos próximos dias, eles terão que finalizar essa operação de retirada dos seus cidadãos do território afegão e finalizar também a retirada de todas as tropas de ocupação. Tropas agressivas, tropas que cometeram crimes de lesa humanidade no país da Ásia Central. Foi em meio a esta operação de retirada dos cidadãos estadunidenses e europeus dos países membros da OTAN, que estavam no terreno e continuam, porque ainda há muitos cidadãos europeus por se retirar do território afegão. Foi em meio a isto que ocorreu, na última quarta-feira, o atentado em Cabul. Um atentado que matou, as estatísticas variam, há estatísticas que falam em cerca de 100 mortos, há outras que dizem 169 mortos, há outros que dizem são esses 169 que podem se transformar em tantos mais, porque consta que há muitos corpos que não foram identificados. A explosão foi realmente uma explosão muito forte, num local onde havia muita gente. Bom, esta explosão, este atentado terrorista,
no Afeganistão foi reivindicado por uma organização que se auto-intitula o Estado Islâmico K, ou o Estado Islâmico do Khorasan, que é uma região ali da Ásia Central que abrange o território do Afeganistão e do Paquistão. Essa organização se apresenta também como ISIS-K. O ISIS é uma forma de chamar o Estado Islâmico, que é a mesma organização terrorista que atua no Iraque e na Síria, e que proclamou que o seu objetivo é constituir um califado, e que esse califado será a grande potência a dominar o Oriente Médio, a Ásia Central, e nos sonhos fanáticos deles até o mundo. E há também publicações que se referem à mesma organização como Daesh, que é a sigla em árabe. O fato é que nós adotamos a denominação Estado Islâmico. Esse Estado Islâmico K é a filial desse Estado Islâmico que atua no Oriente Médio, a filial dele na Ásia Central. Por isso que diz Estado Islâmico do Khorasan. E eles odeiam o Talibã, porque dizem que o Talibã, com o qual eles já tiveram contato, esse Talibã, na opinião deles, traiu os ideais do islamismo, os ideais de criação do califado. Então, é uma organização desse tipo e que pratica métodos de luta terrorista, como o atentado que eles perpetraram agora em Cabul. Isto significa, meus amigos, e é para esse aspecto que nós estamos chamando a atenção no título do nosso programa de hoje, em que nós chamamos a atenção para a guerra civil no Afeganistão. O Afeganistão acabou a ocupação estrangeira, o Talibã chegou ao poder, mas há uma conjunção de forças internas e internacionais que estão provocando uma guerra civil no Afeganistão. Os sinais dessa guerra civil são, primeiro, o atentado de Cabul, ao qual nós acabamos de nos referir. Mas há um outro sinal, tão grave quanto, talvez até mais grave, que é um enclave territorial no norte do país, em que atua uma milícia, atua um exército, e esse exército, essa milícia, já proclamou a luta armada contra o Talibã. E dizem, nós vamos organizar uma luta armada de libertação contra o Talibã. E o Talibã diz, nós vencemos, através da luta armada também, e libertamos o país da ocupação estrangeira, da ocupação americana e da OTAN. Então, observem este pano de fundo. Quero agregar a seguinte informação. Esse chamado exército, que é liderado pelo filho de um líder histórico desses grupos terroristas que atuam no Afeganistão e na Ásia Central, que é o Ahmad Mansur, e que também leva o nome do pai, o Mansur. É um jovem que decidiu comandar essa milícia. Pois esta mesma milícia conquistou a adesão de setores do governo que foi derrubado. O presidente da República fugiu, supostamente com 169 milhões de dólares nas malas, e outros setores desse mesmo governo, cujo presidente fugiu, entre essas autoridades, o vice-presidente da República, que está se proclamando presidente de fato, consta que ele agora aderiu a esse exército, a essa milícia do Massoud. Então, se multiplicarem atentados terroristas como o da última quarta-feira em Cabul, e os grupos terroristas estão prometendo que vão fazer novos atentados terroristas, se isso se multiplica e se permanece essa luta armada no norte do país, com essa pretensão de transformar-se no que eles chamam de luta de libertação nacional para derrubar o Talibã, o país mergulhará de novo na guerra civil. Lembremos-nos que quando acabou a ocupação soviética em
fins dos anos 80, foi aí por volta de 1989 que acabou a ocupação soviética, contra a qual os Estados Unidos mobilizaram grupos terroristas, inclusive a Al-Qaeda, mobilizaram grupos terroristas que eles chamavam guerreiros da liberdade, inclusive Osama Bin Laden era conotado assim pelo governo do antigo presidente estadunidense Ronald Reagan. Então, esses chamados guerreiros da liberdade lutaram entre si, depois que acabou a ocupação soviética, a ver quem tomava o poder. E foi neste contexto que o Talibã assumiu o poder, e quando ele chegou ao poder, tendo sido criado em 1994 no Paquistão, ele chega como uma força, eles diziam na época, estabilizadora para acabar a guerra civil. Então, está se repetindo um cenário de guerra civil, obviamente muito mais agravado, porque é um cenário de guerra civil que se produz na sequência de uma guerra de ocupação de 20 anos por parte dos Estados Unidos e de outras potências ocidentais através da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, nós opinamos que este cenário de guerra civil no Afeganistão não vai resolver os problemas internos do Afeganistão, vai dilacerar ainda mais o país, porque o país já é fragmentado pela existência de muitos clãs, muitas tribos, muitos grupos de senhores de guerra, como são designados. E agora, esses senhores de guerra se apresentando sob a forma, de um lado, grupo terrorista do Estado Islâmico do Khorasan, Estado Islâmico K. E essa milícia que atua no norte, sob a liderança do Ahmad Mansur, isso daí pode levar o país a uma fragmentação total. Mas o problema não será só interno, é que essa fragmentação do Afeganistão poderá criar uma instabilidade generalizada na região da Ásia Central. E isso vai acabar, obviamente, atingindo a Índia, vai acabar atingindo o Paquistão, vai acabar atingindo as ex-repúblicas asiáticas da antiga União Soviética e constitui uma ameaça, portanto, para a segurança regional como um todo e também para a Rússia e para a China, na medida que o Afeganistão tem fronteira com a China e na medida que essas antigas repúblicas asiáticas da antiga União Soviética têm fronteira com a Rússia. Então, uma guerra generalizada na Ásia Central, que a fragmentação do Afeganistão poderia gerar, afeta a paz mundial. Porque, obviamente, que se os interesses da Rússia e da China, do Paquistão e da Índia forem atingidos, isso vai criar um grande contencioso entre esses países e os Estados Unidos. Então, é nesse contexto que eu quero compartilhar, então, com vocês algumas notícias para reavivar o que foi a semana. E eu fiz questão de dar essa opinião inicial, porque acho que deve ser uma preocupação para toda a humanidade esses trágicos acontecimentos no Afeganistão. Então, primeiro, quero compartilhar essa notícia. Talibã condena atentados em Cabul e culpa forças estrangeiras por ataque. Mortos chegam a 72, é o número de mortos do dia do atentado. Eram 72, agora são aqueles números aos quais eu me referi. Então, essa é a notícia que eu quero compartilhar, porque, no meio da confusão, o Talibã, que é quem está exercendo o poder, embora não tenha ainda formado um governo, está em processo de formação, o Talibã foi claro na condenação do terrorismo, do atentado terrorista. Talibã, que as potências ocidentais acusam de ser uma organização terrorista, mas que tomou essa posição contrária ao atentado. É fácil de imaginar que o Talibã, no exercício do poder há poucos dias, há poucas semanas, 2 semanas apenas, terá grandes dificuldades
para garantir a segurança pública, principalmente naquela região onde aconteceu o atentado, que é a região do aeroporto, onde está havendo essa histeria fomentada também pelas potências ocidentais de criar, eles querem criar uma situação de que toda a população do Afeganistão quer fugir do país com medo do Talibã, e são multidões de milhares e milhares de pessoas que vão para aquela região do aeroporto. Então, é fácil de se imaginar que aquilo ali é uma região difícil de manter a segurança e, portanto, ela é suscetível de que novos ataques terroristas ocorram, e eu penso que a posição que o Talibã tomou de condenar o atentado terrorista tem a ver também com uma espécie de apelo que ele faz à população para colaborar com a segurança pública. Então, essa é uma notícia que eu queria compartilhar. Mas quero compartilhar outras notícias que dizem respeito às forças internacionais que estão diretamente implicadas nos acontecimentos do Afeganistão, a começar pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos reagiram ao atentado. O presidente Joe Biden fez um discurso na quinta-feira, era começo de noite no Brasil, ainda era de tarde nos Estados Unidos, e nós publicamos ontem essa notícia aqui: mortes de militares dos Estados Unidos no Afeganistão são um pesadelo para Biden. Porque eu não disse, mas vou dizer agora, no meio dos mortos, 13 mortos são militares estadunidenses. E isto criou uma situação de abalo emocional, de consternação na população estadunidense. Há um ambiente de grande revolta nos Estados Unidos com a morte desses soldados estadunidenses, porque, obviamente, a responsabilidade pela morte dos soldados estadunidenses, claro que é de quem perpetrou o atentado, mas é também de quem criou a situação de insegurança para os militares estadunidenses. E quem criou a situação de insegurança para esses militares foram as forças imperialistas, os governos imperialistas dos Estados Unidos, que decidiram ocupar o país e provocaram toda essa situação trágica ali. Claro que a bomba está estourando no colo do atual mandatário, do titular da Casa Branca, o presidente Joe Biden. Então, o Biden está visivelmente abalado, emocionalmente abalado, porque a onda contra ele é muito grande. Além do fato de que nas conversações entre o governo estadunidense e os talibãs, sob o pretexto de facilitar a retirada dos funcionários estadunidenses, o governo de Biden forneceu ao Talibã uma lista de funcionários, de quadros, de autoridades, de militares estadunidenses que precisam sair imediatamente do país. Então, isso está sendo considerado uma temeridade, uma espécie de sentença de morte. Claro que a intenção dele não foi essa, mas assim está sendo encarado, de que ele facilitou, digamos, entregou nomes importantes dos Estados Unidos para o Talibã. Então, há uma crise enorme de governo e uma crise política nos Estados Unidos, porque o Biden está sendo considerado um líder fraco, um presidente fraco, incapaz de conduzir os destinos do país, e isso tudo está se revelando com apenas 7 meses de governo. Por isso mesmo, por isso mesmo que quem está tentando tirar proveito desta situação da maneira mais oportunista possível é ninguém menos do que o Donald Trump. E eu vou compartilhar com vocês aqui essa notícia. Antes de comentar essa notícia, eu quero dizer que o Biden, para neutralizar ou apagar esta imagem de que ele é um líder fraco e que o seu governo é fraco, ele fez grandes juras ali durante o discurso dele: nós vamos caçar, vamos perseguir, vamos capturar os terroristas onde quer que eles estejam.
e disse mais: os Estados Unidos poderão realizar ações militares para punir esses terroristas. Claro que não há condições políticas nem militares para uma reocupação do país. Está descartada a hipótese de, agora, depois dessa retirada e depois dessa derrota, os Estados Unidos dizerem: vamos mandar de novo 100 mil, 200 mil, 300 mil soldados para o Afeganistão. Eles não têm condições de fazer isso. Mas fontes do Pentágono deixam vazar informações para a mídia internacional, e essas informações chegaram até nós, de que os Estados Unidos podem realizar bombardeios com drones, uma vez que eles localizem essas células terroristas ou no território do Afeganistão, ou no território do Paquistão, ou mesmo no território da Índia, porque não se sabe exatamente onde esse pessoal está escondido. Essa prática de realizar bombardeios através dos drones foi muito utilizada pelo ex-presidente Barack Obama naquele momento em que os Estados Unidos faziam a caçada a Osama Bin Laden, e o governo do Obama foi marcado por muitos atos de bombardeios de células que eles consideravam células inimigas dos Estados Unidos na guerra do Afeganistão, e isso foi feito tanto no território afegão como foi feito no território do Paquistão. Então, voltando aqui à notícia, Trump diz que ataques em Cabul não teriam acontecido se ele fosse o presidente dos Estados Unidos. Então, o Trump está de maneira oportunista querendo faturar em cima dessa crise. Ele, há poucos dias, já tinha vindo a público, ele fez uma reunião, aquela encenação que eles fazem, botam aquele palanquezinho, aquela arquibancadazinha com partidários, ativistas de suas campanhas, partidários do Partido Republicano. Ele fez um pronunciamento dizendo: o Biden tem que renunciar, o Biden não tem condições de governar. E hoje ele apareceu ontem, na verdade, anteontem, na quinta-feira, ele produziu um vídeo para dar esta declaração de que, se fosse com ele, se ele fosse o presidente, esses atentados não teriam acontecido, o que é algo absolutamente falso. Ele não tinha a menor condição e nenhum presidente estadunidense tem a menor condição de impedir a realização desses atos num ambiente em que os Estados Unidos procuram impor a ferro e fogo a sua presença militar. Isso que está acontecendo no Afeganistão, aconteceu na Líbia, aconteceu no Iraque, aconteceu na Síria e acontece em todo e qualquer lugar onde os Estados Unidos pisoteiem o território de qualquer país para impor a ferro e fogo, impor, através de meios militares, a sua dominação. Os Estados Unidos tinham uma grande ambição. Eles diziam: nós vamos... Não era só a guerra ao terrorismo que eles proclamavam que iam fazer. Eles diziam: nós vamos construir um grande Oriente Médio, à imagem e semelhança do sistema político democrático das democracias ocidentais e, principalmente, da democracia, entre aspas, estadunidense. E eles acham que vão levar a civilização dessa forma? Não vão. Eles vão levar a barbárie, eles vão levar a violência. E é inevitável que surjam reações legítimas e ilegítimas, violentas ou pacíficas. As violentas através de uma luta armada guerrilheira e regular, ou através dos métodos terroristas, que, obviamente, os métodos terroristas são condenáveis, mas o que eu quero dizer é que fatos como estes são inevitáveis num quadro de ocupação militar. Então, o Trump está mentindo. A única forma que há de prevenir esses atos, ou de fazer com que esses atos não ocorram, é cessar a dominação imperialista, cessar a ocupação militar de países. Então, ou os Estados Unidos aprendem esta lição, ou quaisquer outros presidentes que venham depois do Biden, e, enfim, quaisquer outros que tentem ocupar países militarmente, vão sofrer essas consequências. Isso é inevitável
isso faz parte do processo também de libertação nacional desses países e povos. Dito isso, eu quero passar para uma outra notícia, ainda no âmbito de comentar a repercussão internacional dos atentados e da situação prevalecente no Afeganistão, que é a notícia sobre o encontro a reunião via telefônica dos presidentes da China e da Rússia. Então está aqui, o Xi Jinping e o Vladimir Putin conversam por telefone sobre as relações bilaterais e a situação no Afeganistão. A reunião se realizou no dia 25, que foi quarta-feira. O presidente Xi Jinping conversou nesta quarta-feira, dia 25, por telefone, com o presidente russo Vladimir Putin. Xi Jinping afirmou que, a partir deste ano, a China e a Rússia promoverão a colaboração estratégica e incrementarão as relações bilaterais. Em relação à situação no Afeganistão, a China disse que respeita a soberania, a independência e a integridade territorial do Afeganistão e sempre desempenhou um papel construtivo nas soluções políticas, estando disposta a fortalecer a comunicação e a cooperação com a comunidade internacional, incentivando o país, no caso do Afeganistão, a construir uma estrutura política inclusiva e aberta e a realizar políticas internas e externas brandas e estáveis. Por sua vez, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que, sob a situação atual, a China e a Rússia devem cooperar estreitamente e apoiar firmemente um ao outro. Em relação à situação no Afeganistão, Putin afirmou que os dois países têm posições semelhantes e interesses comuns nesta questão. A Rússia está disposta a se comunicar e colaborar com a China, a fim de promover a transição suave da situação do Afeganistão, combater o terrorismo e manter a segurança e a estabilidade regionais. Nós temos também aqui, quem acompanhou o nosso programa da semana passada, batido nesta tecla de que somente a cooperação internacional, somente o exercício de influência através da ajuda econômica, somente através do fomento ao desenvolvimento do Afeganistão será possível estimular que o novo governo do Afeganistão, que ainda está por se formar, seja um governo inclusivo e realize aquilo que os presidentes da China e da Rússia disseram, políticas internas brandas. Eles estão se referindo, obviamente, ao exercício dos direitos humanos, ao exercício dos direitos das mulheres. Estão procurando estimular o novo governo que vai se formar no Afeganistão a realizar aquela plataforma que o Talibã apresentou, em que o Talibã procura demonstrar que mudou de posição, de que não vai cometer as mesmas atrocidades que cometeu naquele período de 5 anos que governou, de 96 a 2001. E, portanto, o que a China e a Rússia têm dito é o seguinte: a presença de tanques estrangeiros não vai adiantar nada. O que vai adiantar é a cooperação internacional. E, na mesma ocasião em que os dois presidentes desses dois gigantescos países da Eurásia se pronunciaram nesse sentido, o chanceler da China, parece que o homem estava adivinhando, ele advertiu: cuidado para não... advertindo aos países ocidentais, no encontro que ele teve com o chanceler da Holanda, o chanceler chinês Wang Yi disse: cuidado, potências ocidentais, cuidado, União Europeia, cuidado, Estados Unidos, para não criar uma situação de guerra civil no Afeganistão. Porque uma situação de guerra civil no Afeganistão pode constituir um fator de instabilidade regional e internacional. Então, eu penso que a posição que o
a China e a Rússia estão adotando em relação ao Afeganistão é uma posição correta, sensata, porque é uma posição tomada em nome da estabilidade. Não tem nada a ver com o que muita gente está, de maneira irresponsável, injuriando ou caluniando a China, principalmente a China, dizendo: mas a China está apoiando o Talibã, os comunistas estão apoiando o Talibã. O que a China tem dito é que ela está apoiando a busca de uma solução política para o problema. E está se oferecendo para brindar ajuda econômica ao Afeganistão, incorporar o Afeganistão naquela iniciativa chinesa um cinturão, um novo cinturão e uma nova rota da seda. Aliás, o Afeganistão foi a principal rota de passagem da antiga rota da seda. Então, a China está oferecendo ao Afeganistão o ingresso nessa iniciativa e, através desse ingresso, o Afeganistão será beneficiário de ajuda econômica, de intensificação do comércio, de investimentos externos, de construção de infraestrutura, e é somente por esse caminho de fomentar o desenvolvimento do país que o obscurantismo será vencido, que novos padrões civilizacionais vão ser cultivados e vão se estabelecer no Afeganistão. Então, eu acho que não é uma posição ideológica de a China socialista estar apoiando o Talibã. É uma posição pragmática, uma posição realista, uma posição geopolítica, uma posição diplomática, visando a estabilizar a região. É disso que se trata. Bom, meus amigos, eu quero agora tratar de uma questão mais próxima aqui da nossa realidade e que muito nos alegra, que é relativamente à nossa querida Cuba. Cuba socialista, que está superando heroicamente as dificuldades impostas pelo imperialismo estadunidense através do bloqueio e das medidas adicionais que foram tomadas pelo governo Trump e que estão sendo mantidas pelo governo Biden. Eu já vejo comentaristas internacionais dizendo: olha, agora que o Biden sofreu uma derrota no Afeganistão e agora que ele está sendo contestado por ser uma liderança fraca e está sendo acossado pelos linha dura do Trump, agora mesmo é que ele vai querer, para dar uma de que ele é um líder forte, que ele vai endurecer ainda mais o discurso com Cuba. Isso é um erro gravíssimo, isso é uma posição condenável se ele vier a fazer isso. Não sei se ele vai agir assim, mas o fato é que até agora o Biden não tem dado nenhum passo no sentido de aliviar o bloqueio contra Cuba. Ao contrário, na última Assembleia da ONU, eles votaram pela manutenção do bloqueio, contrariando a vontade de 197 países membros da ONU que condenaram o bloqueio. Mas eu quero compartilhar, então, eu estou dizendo que Cuba está superando heroicamente os efeitos desse bloqueio e as dificuldades políticas que os imperialistas e a contra-revolução interna tentaram criar com aquelas manifestações de 11 de julho, recentemente, e que deram em nada essas manifestações. O governo cubano foi capaz de dar a volta por cima, foi capaz de contornar a situação, de enfrentar os problemas, de fomentar o diálogo com o povo, de mobilizar o povo e de convocar o povo à unidade. Olhem que notícia boa esta sobre Cuba, meus amigos. Olha que notícia que nos infunde muito otimismo. A Organização Mundial de Saúde elogia o trabalho de Cuba na luta contra a Covid-19, ou seja, contra a pandemia. A OMS elogiou nesta quarta-feira as ações desenvolvidas por Cuba no enfrentamento da Covid. Por meio de seu diretor-geral, o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, a Organização Mundial de Saúde elogiou o trabalho de Cuba no enfrentamento da Covid
e referiu-se às capacidades produtivas para a obtenção de vacinas locais, informa o jornal Grama, que é o jornal do Partido Comunista de Cuba. Ghebreyesus agradeceu, vejam bem, o chefe, o diretor-geral da OMS, agradeceu no Twitter o encontro realizado com o representante permanente de Cuba nas Nações Unidas, em Genebra, Juan Antônio Quintanilha, e mostrou interesse em investir nas possibilidades de fabricação de vacinas nacionais cubanas e na prioridade concedida ao público de medidas de saúde para conter a transmissão do novo coronavírus. Apesar do bloqueio econômico e político imposto pelos Estados Unidos, que de maneira oportunista aproveita o contexto pandêmico para intensificar o cerco à ilha e fazer sofrer ainda mais o seu povo, Cuba mantém, por meio de seu Sistema Nacional de Saúde, baseado no atendimento gratuito, a luta contra a Covid. E a notícia arremata dizendo o seguinte: o país socialista caribenho também criou 5 vacinas candidatas contra a doença, 3 já certificadas como vacinas, e está avançando com um dos melhores indicadores mundiais na velocidade da vacinação, avançando na imunização de sua população, da qual cerca da metade já recebeu ao menos uma dose e 28% já possuem o esquema vacinal ou o esquema de imunização completo. Eu quero destacar, meus amigos, o seguinte: é muito valioso para Cuba e para os amigos de Cuba esse elogio da Organização Mundial de Saúde, principalmente porque esse elogio vem do seu diretor-geral, o Tedros Adhanom Ghebreyesus, que é um homem de muito prestígio internacional na comunidade médica, na comunidade científica, em toda a comunidade de quadros que no mundo inteiro travam a luta pela saúde pública e a luta para enfrentar os problemas sanitários da humanidade. Ele se tornou célebre porque vários dias na semana o Tedros Adhanom Ghebreyesus aparece naquelas famosas entrevistas coletivas da OMS, dando sempre orientações seguras, dando conselhos às populações, fazendo chamamentos aos países, defendendo a igualdade na distribuição das vacinas, empunhando a bandeira da luta contra a pandemia. Então, o elogio a Cuba por parte deste senhor, Tedros Adhanom, vale muito. E quero ressaltar que, no meio desses elogios, há uma outra boa notícia sobre Cuba no combate à pandemia. Além de tudo isso que eu acabei de ler na notícia que foi publicada, nós recebemos a informação de que Cuba assinou com o Vietnã, resultado de uma conversação telefônica entre o presidente de Cuba, o Miguel Dias-Canel, e o presidente do Vietnã, um convênio para que o Vietnã produza a vacina cubana. Cuba vai fazer a transferência de tecnologia e o Vietnã, que tem plantas industriais com hoje grande capacidade industrial, vai produzir a vacina cubana. Isso significa, Abdala, que é uma vacina muito credenciada e aprovada pelos organismos internacionais e que tem contribuído muito para a imunização da população cubana. Isso significa que, com o Vietnã produzindo a vacina cubana, vai se multiplicar a quantidade de doses dessa vacina. E mais pessoas no mundo vão ter acesso a essa vacina, além da população cubana e além da população vietnamita. E, quiçá, isso venha também a favorecer os países latino-americanos, porque esta semana a ONU, através de seu secretário-geral, fez uma queixa. Disse o seguinte, através da OPAS, sendo mais preciso, a OPAS, repercutindo declarações que já tinham sido feitas pelo secretário-geral da ONU, o senhor Antônio Guterres, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que é o braço da OMS nas Américas, disse o seguinte: é lamentável que apenas 20% da população da região latino-americana e caribenha tenha sido vacinada até agora.
e protestando contra a desigualdade na distribuição de vacinas no mundo. Então, e dizendo o seguinte, numa situação em que está havendo esse repique por conta da nova variante, e na semana passada foram registrados 1,5 milhão de casos novos na América Latina. Então, uma situação muito periclitante na região latino-americana. Por isso que todos os aplausos devem ir para Cuba, que é um país que efetivamente está fazendo esforços, apesar de todas as dificuldades, para vacinar a sua população e ajudar também no combate à pandemia internacionalmente. Bom, meus amigos, eu quero ainda fazer um comentário muito importante sobre a notícia importante que a gente recebeu, que vem da China. Vou buscar aqui a notícia, porque fica mais fácil da gente compartilhar com vocês a informação. Partido Comunista da China lança documento oficial sobre sua missão histórica e valores. O Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China publicou nesta quinta-feira, dia 26, o documento Missão Histórica e Valores e Ações do Partido Comunista da China. Segundo o documento, nos últimos 100 anos, todos os trabalhos, sacrifícios e lutas do Partido Comunista têm sempre o mesmo objetivo: realizar a revitalização da nação chinesa e trazer uma vida feliz para o povo chinês. O povo é e sempre foi a maior prioridade do Partido Comunista da China e todos os seus trabalhos, os trabalhos do partido, devem corresponder aos interesses do povo. Eu vou deixar aqui a notícia na tela, enquanto eu vou acrescentar informações e comentários sobre esta notícia. Primeiro, destacar a beleza desta imagem, que é a imagem da medalha comemorativa do centenário da fundação do Partido Comunista da China, tema sobre o qual nós comentamos aqui fartamente em diferentes programas, aniversário que transcorreu no último dia 1º de julho. Por isso que esta medalha, que é a medalha do centenário, leva o nome Medalha 1º de julho, e foi oferecida pela alta direção do Partido Comunista da China a quadros e militantes do partido que se destacaram na realização de tarefas importantes para a libertação da China, para a construção do socialismo, para o desenvolvimento nacional, para o aumento do poderio nacional da China, para a realização do sonho chinês de revitalização nacional e para a construção do socialismo com peculiaridades chinesas na nova era, que é a palavra de ordem lançada pelo atual presidente da República e secretário-geral do partido, o camarada Xi Jinping. Então, essa medalha foi concedida como honra e mérito a quadros e militantes do partido. Mas eu quero agregar algumas informações sobre este documento que saiu. Então, este documento defende os seguintes princípios: servir ao povo, colocando as pessoas em primeiro lugar. O povo é o dono do país. Este é o princípio reitor da construção do socialismo com peculiaridades chinesas na nova era. E a missão do Partido Comunista da China é realizar políticas que resultem em uma vida próspera para o povo chinês. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, aspecto ideológico: manter o marxismo como ideologia e teoria do partido, como teoria da construção do socialismo com peculiaridades chinesas. Obviamente, o marxismo adaptado à realidade da China e visto em conjunto com outros aspectos da ideologia e da teoria reitora do Partido Comunista da China, que é, obviamente, o pensamento do grande líder revolucionário Mao Tse-tung, além do pensamento do Deng Xiaoping, que foi quem elaborou e pôs em prática pela primeira vez a política de reforma e abertura, por isso ele é chamado também
pelo partido como o arquiteto da política de reforma e abertura. E esse documento, então, diz que, com base no marxismo, no pensamento de Mao Tse-tung, na teoria do Deng Xiaoping, de construção, de realização da política de reforma e abertura, e agora o pensamento do presidente Xi Jinping, de construção do socialismo chinês, socialismo com peculiaridades chinesas na nova era, os militantes e os dirigentes do partido devem agarrar essa teoria, essa ideologia e manter, como diz o documento, ideais e convicções firmes. Além disso, o documento ressalta que o Partido Comunista da China sempre foi capaz de corrigir erros quando esses erros tenham sido detectados. E, para além disso, e para fechar a informação sobre este assunto, o documento dá uma série de indicações sobre a política externa do Partido Comunista da China, destacando a contribuição do Partido Comunista da China para a paz mundial e para a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento compartilhado com todos os países e povos, dentro da palavra de ordem também levantada pelo presidente Xi Jinping, de construir uma comunidade global de futuro compartilhado. Então, eu reputo que esse documento tem uma grande importância, porque é uma atualização dos principais conceitos políticos, econômicos, sociais, ideológicos e de política externa do Partido Comunista da China. É um documento cuja leitura é muito recomendável, porque também serve para desfazer preconceitos. Há muitos preconceitos no mundo, difundidos pela mídia, monopolizada pelo imperialismo, por setores da academia, por setores da vida cultural, e, portanto, quando sai um documento dessa natureza, da lavra de um partido que tem a grande responsabilidade, como é o Partido Comunista da China, de construir o socialismo, de construir uma grande nação, e isso tem repercussão em todo o mundo, então é de grande utilidade que o partido faça isso. Bom, meus amigos, eu queria, então, finalizar por hoje o nosso programa, agradecendo muitíssimo a atenção de vocês e sempre lembrando que o seu apoio é indispensável para que a TV 247 e o site Brasil 247 continuem firmes como a voz da resistência, a voz daqueles que lutam pela democracia em nosso país, pela soberania do nosso país e, ao mesmo tempo, a voz dos que lutam em todo o mundo pela autodeterminação dos povos, pela paz mundial e pela democratização das relações internacionais. Por isso que é importante que você dê seu apoio financeiro, contribuindo com qualquer quantia, mesmo a quantia mais módica, sempre ajuda a que nós possamos continuar mantendo a estrutura que é responsável pela emissão de tantos programas de qualidade, como tem a TV 247, e mantendo atualizado permanentemente, de maneira dinâmica, o nosso site, com notícias em cima da hora, comentários, opiniões, reunindo os melhores jornalistas que existem nesse país, vinculados a um pensamento progressista e uma luta de ideias em função exatamente de que prevaleçam as ideias progressistas em nosso país. Você pode também se tornar assinante do nosso canal, assinante do nosso site, e simplesmente difundir as nossas informações, compartilhar as nossas informações, os nossos conteúdos, porque tudo isso amplifica esta que eu reafirmo, é a voz da resistência. Por isso, a gente agradece muitíssimo o acompanhamento e o apoio de todos vocês. Ficamos por aqui. Um bom fim de semana, um forte abraço e uma excelente semana para todos que estudam, trabalham e lutam e se empenham por um Brasil melhor. Então, meus amigos, até a próxima e um grande abraço. Tchau.